Fala galera do Passa Visão, beleza? Pedro Miranda aqui, mais uma vez no Passa Visão desse curso aí, né? Semanalmente a gente aparecendo e hoje, a pedido do Pedro Bolsoni, que falou de letras no último episódio, o dono aqui do canal comigo, ele indicou o curso de matemática, licenciatura, curso que eu já fiz parte dele, já participei ali, fiz alguns períodos de matemática. E, pô, não consegui pensar em pessoa melhor do que não minha veterana do curso de matemática. Serei eternamente calouro dela. Bia. E aí, Bia, como é que você tá? Tudo bem? E aí, meu calorinho, tudo bom? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui passando a visão sobre a licenciatura em matemática. E matemática de forma geral também. Eu espero poder contribuir para as pessoas também que não estão pensando em fazer matemática, porque a matemática é um problema na vida de muita gente. Eu sou professora, eu tenho consciência disso. E vendo os vídeos eu percebi que é uma preocupação muito grande, né, Pedro? As pessoas perguntarem, pô, mas o curso tem muita matemática, a matemática é puxada, falando de cursos que não têm a ver com exatas, às vezes, né? Então, se você está pensando também em escolher um curso e está com medo de algumas disciplinas de matemática que tem nesse curso, eu espero poder te ajudar. Boa, boa. Não, é verdade, a Bia falou bem. Acho que se o pessoal for vendo aí os episódios anteriores, a maioria das pessoas, quando cita a matéria que era mais difícil, tal, normalmente tem muito a ver com matemática. E também é um mito comum, assim, normalmente a gente cria esse medo, esse bicho de sete cabeças em cima da matemática, né? E hoje a gente vai falar até um pouco disso. Mas antes da gente entrar nesses assuntos, quero conversar com a Bia Caloura. A Bia que estava lá atrás, no terceiro ano dela, no ano de vestibular. Quero entender como é que foi esse processo, né? Porque, como eu sempre falo aqui, é muito interessante. Toda experiência é uma experiência, toda pessoa é uma experiência diferente, né? Dificilmente você vai passar ali de primeiro e vai ser padronizado, sempre é uma coisa inusitada. Eu queria entender com você, Bia, como é que foi contigo, como é que foi teu pré-vestibular? Foi bem inusitado, porque eu tinha muito medo, assim, eu acho que como todo mundo que está passando pelo terceirão, eu tinha muito medo de não passar no vestibular, porque você tem um final de quando eu fiz o Enem era só um final de semana, né? Então eu tinha um final de semana que eu achava que ia decidir o resto da minha vida. E fiquei muito nervosa, muito ansiosa com a prova, né? E eu não tinha ideia do que eu queria fazer. Ideia. Eu só sabia que eu queria estudar alguma coisa que tivesse matemática e não fosse engenharia. E engraçado, né? Saber o que você não quer fazer às vezes também é bom. E o único curso que eu conhecia nessa época que atendia os meus pré-requisitos era computação, né? Então, essa pressa de sair do colégio, desespero de não aguentar mais, estar todo dia lá dentro, me fez deixar com uma ansiedade muito grande em relação ao Enem. Então, em 2014, eu consegui passar no SISU, não entrei na universidade que eu queria. Isso é muito importante, a gente está sempre aberto para a nossa segunda opção no SISU, porque foi uma experiência muito legal. Eu tive a oportunidade de conhecer a UF, que fica em Niterói, e fiz amigos que eu tenho até hoje. Foi uma experiência muito boa. Mas no segundo semestre, eu consegui passar na sexta lista de espera para o curso que eu queria, na universidade que eu queria. Então, eu suei muito, finalmente entrei, fiquei 1 ano e meio lá e percebi que eu estava muito infeliz. Lá na computação na UFRJ, nessa hora. Na computação, na UFRJ, depois da sexta lista de espera, de ter certeza que era aquilo que eu queria fazer. Eu pensei, caraca, eu quero largar isso. E foi muito difícil, né? Porque eu comecei a estudar para fazer design. E no meio disso tudo, eu tranquei a faculdade. E foi muito difícil a gente pensar, né? Putz, eu finalmente entrei numa coisa que eu queria tanto, né? Ter a coragem da gente fazer o vestibular de novo, voltar a estudar. Mas o bom é que a gente tem tempo para isso, né? E tem essa oportunidade. Então, sem dúvida, a experiência que eu tive na computação foi muito importante para eu saber depois o que eu queria fazer. E, eventualmente, eu desisti do design e falei, não, acho que eu quero fazer licenciatura em matemática. Mas, na época, eu ainda não sabia que era porque eu queria ser professora, né? Eu achava que era porque eu ia poder estudar matemática e matérias de humanas.
E depois eu vou falar um pouquinho como eu entendi como professora no meio desse percurso, mas a princípio foi isso. Eu pensei, poxa, olhei a grade da Unirio, pensei, nossa, só tem disciplina legal. E é isso que eu quero estudar. Não pensava muito na saída profissional. Em 2017, entrei na Unirio e foi a melhor coisa que eu fiz. Foi muito legal. Show, show. Não, assim, eu acho muito interessante, cara. Eu tive algum processo parecido aí, né? Você acompanhou de perto, eu fui para a Unirio, depois saí, mudei totalmente de curso. E eu acho que a gente cria na nossa cabeça alguns processos assim planejados de escola, sair da escola, vou para a faculdade, aí vou terminar a faculdade tudo direitinho, né? Em Aí 4 anos. 4 anos, vou começar a trabalhar. Na faculdade já começaria a trabalhar durante o dia e tal. Uhum. E às vezes você chega e, gente, não é bem assim. Às vezes você está até nessa configuração. Você está trabalhando, fazendo a faculdade, inserido naquele meio, mas às vezes você não gosta realmente daquilo ali. A gente tem uma desinformação muito grande. A gente não sabe o que é feito na graduação. A gente tem só a pressão ali, cara, tem que passar na universidade. Você é bom, minimamente bom em alguma coisa, aí você já se encaixa num padrão ali, vai. Enfim, é bem, bem complexo. Então, acho que esses depoimentos mostram para o nosso público, principalmente, que é algo normal. Você vai ter ali suas dificuldades para ser aprovado, não necessariamente você vai ficar na mesma universidade, você pode trocar, o curso também você eventualmente pode trocar. A gente tem esse tempo para fazer essas movimentações. Além disso, agora, beleza, toda essa trajetória, né? UF, UFRJ, Unirio. Chega na Unirio, fazendo matemática e licenciatura. Queria entender, assim, você entrou na busca por quero fazer algo que eu goste realmente. E aí, quando você chega na universidade, como é que foi esse primeiro baque ali da Unirio? Como foi inicialmente, assim? Foi positivo? Você realmente se encontrou ali? Fez tudo que você gostava de cara? Você falou que teve todo um processo para você se encontrar dentro da licenciatura. Queria que você falasse um pouco disso com a gente. Logo que eu entrei na universidade em 2014, ainda na UF e na UFRJ, foi muito impactante, porque a Universidade Federal ela é um universo paralelo, né? Eu fiquei completamente perdida, principalmente porque eu passei a vida inteira em escola particular. Então, foi uma oportunidade muito importante de eu furar minha bolha e conhecer a realidade da educação gratuita, pública e de qualidade. Então, isso foi muito importante para mim pessoalmente, sabe? Assim, não só academicamente, né? Entrar na universidade. E, além disso, a matemática universitária, né? O curso de computação, ele tem muita matemática. Então, a Bia Caloura da computação, ela ficou muito insegura, porque para alguns a matemática ser muito mais difícil serve de motivação, mas para mim me deixou paralisada, né? Eu comecei falando sobre o medo que as pessoas têm da matemática, eu também sinto ainda esse medo. Sentia muito mais forte. E essa sensação muito forte, às vezes, que a gente tem de que a gente não serve para matemática, quando você quer estudar matemática, às vezes dói muito. Então, qualquer dificuldade, para mim, eu tinha a sensação de que aquilo não era para mim. Esses mitos que existem em volta do que é ser um bom aluno para matemática, o que é um aluno que serve para matemática, essas coisas começaram a aparecer na minha cabeça nessa época, porque de alguma forma eu não me sentia bem ali. Sei lá, às vezes porque o ambiente era muito masculino, eu me sentia meio menininha demais para estar ali. Sim. Enfim, aí foi uma época que eu estudei muito, justamente por ser uma matemática muito diferente. O fato de ser uma matemática um pouco mais difícil não quer dizer que é uma coisa ruim, né? E foi muito bom esse momento de estudo. E todo esse desconforto que eu senti nessa época, que eu estava comentando sobre não me sentir apropriada, na verdade, me deu uma motivação muito grande para querer entrar na licenciatura. E querer ensinar matemática e dar um caminho diferente para pessoas que queiram aprender matemática e não se sentem capazes de aprender matemática, né? Foi importante para eu me encontrar profissionalmente. E então, quando eu entrei na licenciatura, eu comecei a estudar um negócio que eu não sabia que existia, que era educação matemática, né? Porque existe matemática, existe educação, existe uma terceira coisa que é a educação matemática. E foi essa coisa, assim, que brilhou os meus olhos, né?
Primeiro, porque, enfim, lá dentro da Unirio, é uma universidade muito pequena em comparação ao FRJ e à UF. Então, e o curso de licenciatura, então, é pequenininho, né? Todo mundo se conhece pelo nome, todo mundo conhece um ao outro. É um sentimento muito forte de união entre os alunos. É muito diferente. Então, isso já me impactou muito, sabe? Eu já me senti quase que abraçada quando eu entrei lá. E a educação matemática fisgou meu coração. Então, isso me deu vontade de, agora que eu terminei a licenciatura, continuar estudando esse negócio que eu entendi que é educação matemática no mestrado. Entendi. Talvez o gato pule aqui em cima. Nada, nada. A gente está aqui para se adaptar a ele. E assim, Bia, eu acho interessante que quando normalmente as pessoas que optam por uma licenciatura, lógico que tem muito um quê da pessoa gostar da matéria, ter uma afinidade com a matéria, mas eu acho que também tem muito esse passado de tipo, a pessoa até ter tido ali uma experiência um pouco traumática, de tipo, cara, eu aprendi, não foi de uma maneira que eu achei que foi tão legal, vi que tem formas de se aprender de outras maneiras, então, pô, isso me interessa, então eu vou tentar replicar isso, né? E quando a gente chega na faculdade de matemática, eu fiz alguns períodos ali, eu senti muito isso, assim, e ainda mais na Unirio, né? Como a Bia falou, a Unirio ela é a menor federal do país em relação a tamanho. Então é todo mundo muito mais próximo, sabe? O número de alunos é muito menor que uma realidade UFRJ, UF. Então os professores também são muito mais próximos, isso não é tão impessoal o trato, né? Então, Sim. assim, as metodologias lá eram um ensino de é um ensino de matemática voltado para a educação. Várias vezes a gente estava lá em aula e o professor falava assim, estava, sei lá, em aula de geometria euclidiana. Aí o professor falava assim, então, esse teorema aqui, essa explicação que eu dei, como você explicaria isso para um aluno do 8º ano da educação básica? Aí a gente, caraca, não, vamos lá, vamos nesse exercício. Então, assim, os jogos matemáticos também, assim, inúmeras coisas ali da universidade que eu também presenciei ali, fazem com que você se motive a querer se aplicar nesse meio e tal, é muito interessante. Com certeza. E aí, Bia, eu queria entender com você um outro ponto, agora mais falando de grade mesmo, cara, grade da matemática. Queria que você enumerasse algumas das matérias que você mais gostou, que você teve mais afinidade, e também as matérias que você não gostou, que eu acho que é muito forte, mas aquelas que você teve um desgaste um pouco maior, teve um pouco mais de dor de cabeça, que o pessoal tem essa curiosidade. A gente vai lá para a faculdade de matemática e vai aprender matemática, acabou. E o que é de fato, né? Eu queria que você desse esses dois extremos. Nossa, vou começar falando então de uma disciplina que eu gostei muito, 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 que foi História da Matemática. Uhum. É uma disciplina obrigatória do nosso curso e é completamente diferente de tudo que você espera estudar quando você entra na licenciatura. E é muito legal, porque você sai da disciplina enxergando a matemática de uma outra forma. Porque quando a gente está pensando assim, em história da matemática, às vezes a gente faz pensamentos que são muito anacrônicos, né? E não são apropriados. Olha, estou falando com um futuro historiador aqui. Então, é legal desconstruir essas fofoquinhas da matemática que a gente tem na nossa cabeça. Pensar por que foi o tal do Bhaskara, né? Será Exatamente. que... Então, foi uma matéria que realmente, assim, eu gostei muito, essa, e as disciplinas que a gente tem que são voltadas especificamente para a educação, que são álgebra para a educação básica, geometria para a educação básica, aritmética para a educação básica, estatística para a educação básica, exatamente. São 4 disciplinas que a gente tem, que é o quê? Depois de você ter estudado a matemática por trás desses campos da matemática, você vai pensar como você vai trabalhar isso em sala de aula. Então, foram disciplinas que, poxa, para mim, uniram o melhor dos dois mundos, assim, que é a matemática com a sala de aula. Uhum. Agora, as matérias que eu não gostei tanto assim, essas já são bem mais difíceis de se falar. Mas, com certeza, foi uma matéria de matemática financeira.
Porque, pois é, primeiro porque era uma matemática que não achava tão legal assim, porque tinha muito a ver com a aplicação de fórmula, sabe? Sim, sim. Não é uma coisa que eu me identifico Restringia muito. muito, né? Sim, exatamente. Talvez, eu acho que tem uma questão muito forte também, que tem a ver com o professor que dá a disciplina, né, Pedro? Sim, total, com A certeza. gente tem um afeto maior pela disciplina quando a gente gosta do professor. A gente até estuda mais. Sim, pô. A gente fazendo licenciatura, a gente aprende isso, né? Assim, a forma que a gente tá ali conversando com o nosso aluno vai dizer totalmente o que ele vai dizer sobre a matéria. Exatamente. Então, assim, acho que a matéria que eu menos gostei do curso inteiro foi matemática financeira. Eu entendo a importância, mas, para mim, assim, eu não faria de novo, de jeito nenhum. Pois é, não, e assim, é até curioso, porque muita gente aí que olha para as matérias de matemática de maneira estereotipada vai falar, não, cálculo é o terror, as pessoas não dormem à noite, viram noite com ansiedade e tal. E você ter trazido a matemática financeira foi interessante, foi uma perspectiva interessante. Eu, assim, só abrindo um parêntese, eu tive cálculo lá na Unirio, e assim, com professores que, cara, o que eu peguei, eu fiz com a Cris. E assim, cara, pô, só falo, eu me sentia na escola, porque ela fazia lá. E quando vocês entrarem na faculdade, vocês vão entender o que é se sentir na escola, na faculdade. E você tá lá perdido. Tem que ir atrás da lista, tem que ir atrás dos exercícios, atrás do livro tal. Na escola tu recebe teu livrinho, o que que tem que estudar e tal. Então, assim, com a Cris eu me sentia na escola, porque ela fazia os slides lá dela, aqueles slides grandões, lista de exercício, então era bem bacana. Enfim. E, pô, achei bem interessante. Outra coisa que eu queria entender da faculdade, Bia, e assim, acho que foi uma questão muito latente para você, porque eu sou amigo pessoal da Bia, acompanhei aí o TCC dela, a apresentação do TCC dela, e eu queria que você falasse um pouco sobre a figura feminina, né, a figura da mulher na universidade de matemática, na matemática como um todo. Acho que você, como mulher, é a melhor pessoa para falar um pouquinho, né? Sei que você é muito engajada nesse tema. Queria ouvir um pouco da tua opinião. Nossa, não sei nem por onde começar. Enfim, Eu em termos de... quero ver lágrima rolando igual eu vi na tua apresentação do TCC. a questão, a matemática, né? Enfim, tem uma noção, as pessoas têm uma noção de que a matemática é neutra, né? Porque a matemática seria algo estritamente objetivo, uma ferramenta estritamente objetiva, que parece que está até acima dos homens, né? Sim. É uma coisa que independe da gente, né? Se todo mundo no planeta Terra desaparecer, a matemática continuará soberana acima de nós. E essa visão faz a gente ter uma sensação muito grande de que a matemática é um dom exclusivo, uma coisa quase que divina. Eu estou falando desses imaginários, parece que eu estou viajando aqui na batatinha, mas é muito comum a gente escutar que a matemática é neutra, que os números não mentem, que a matemática ela é usada na nossa sociedade como definidora da verdade, como palavra final, como um argumento de autoridade. Então, a matemática ela é uma linguagem de poder, né? E a gente tentar falar que não existe política dentro da educação matemática é a gente negar a dimensão humana da matemática, basicamente, né? Uhum. E é muito interessante, primeiro, a gente já pensar a respeito disso, né? Porque é muito comum dentro de sala de aula isso, né? Agora que eu comecei a atuar mais em sala de aula, eu comecei a ficar até um pouco assustada, acho que talvez por ingenuidade minha. Como que já desde tão novo a gente já tem essa sensação, né, de que, caraca, só aquele meu coleguinha que pode fazer matemática, porque ele que é o gênio, eu não sou. Uhum. E esse estereótipo de que você precisa ser um gênio para aprender Que matemática... matemática seria para poucos, né? Exatamente, matemática é para poucos. Ou você tem o talento, ou você não tem. E se você não tem, você vai chorar num canto.
E eu tô rindo porque é horrível. Não, é rindo de desespero, cada calma lágrima. Exatamente. Então, assim, esse estereótipo como um todo, ele já é muito ruim para qualquer pessoa que sente dificuldade com matemática. E é muito estranho você pensar uma pessoa que vai estudar matemática e não vai sentir dificuldade, porque você aprende matemática no erro. Uhum. Então, se você está estudando e você está errando, é sinal que você está fazendo, você está avançando com o seu estudo, né? E se você quer estudar matemática sem errar, não vai dar certo. Desiste. Não vai dar certo, sabe? A gente tem que fazer uma série de questionamentos e repensar. Então, isso por si só, eu acho que já é uma questão muito importante. Aí a gente vai pensar agora nas minorias políticas, de forma geral. E é importante a gente pensar isso, porque, mais uma vez, a educação matemática, ela está situada em sala de aula, né? Uhum. E na sala de aula a gente já começa a manter certas desigualdades, né? E se a educação ela não é para ser libertadora, então qual é o meu papel lá dentro de sala de aula, né? Então, especificamente em relação à questão das mulheres, que é o que me toca especificamente, foi o que começou a me tocar mais quando entrei no ambiente da universidade, comecei a me perguntar, gente, mas por que todo mundo acha que matemática não é para mulher, sabe? E que eu fui estudar isso e entender que, sei lá, né, a gente tem uma sensação de que o cérebro feminino deve ser diferente, não sei, algum tipo de raciocínio matemático que o homem teria e a mulher não. E isso é uma mentira, isso é uma falácia, não existe isso. Isso, na verdade, é um argumento que foi usado até meados do século XIX para afastar as mulheres das universidades. Né? No entanto, que quando a gente pensa em grandes matemáticos, não vem nenhum nome de homem à cabeça. De mulher, desculpa. Uhum. Não vem nenhum nome de uma mulher na sua cabeça. Né? A gente só pensa em figuras masculinas. Na e ciência brancas. como um todo, né? E principalmente na matemática. Exatamente, na ciência como um todo. E a representatividade ela é muito importante, né? E para além disso, o fato da gente reforçar a mulher como sempre a louca, a desprovida de razão, aquela que não consegue se controlar, que é emotiva demais. Como é que você vai achar que um ser desse, que é desprovido de razão, pode fazer matemática, que é o ápice da razão? É tão acima dos humanos, como a gente estava falando lá no início, né? Que mesmo se a gente sumisse, ela continuaria existindo, né? Então, a matemática, ela, na minha pesquisa, eu fui percebendo como ela se constrói dentro da nossa sociedade como um domínio estritamente masculino. Sim. E isso é muito pernicioso para todos aqueles que não se encaixam dentro do que é considerado um matemático. Isso cabe não só a mim, enquanto mulher, mas em todas as outras minorias políticas que vivem à margem da nossa sociedade, de alguma forma não estão dentro daquilo que a gente acha que é um aluno bom em matemática, né? Uhum. E o quanto eu mesma estou aqui, né, super criticando, batendo martelo, fazendo pesquisa, e o quanto eu faço isso na minha sala de aula também, né? Não olho para aquele menininho quietinho, branquinho, de óculos e acho, ele vai gostar da minha aula hoje porque eu vou falar muito de matemática. E me ferrei, porque fiz um super estereótipo baseado no imaginário. Uhum. Que eu fico, caraca, né, Bia? Olha só como você tá mordendo sua língua. Então, acho que eu consegui resumir, hein, Pedro? Não, conseguiu. Eu acho que o paralelo com esse, a gente todo momento vai encaixando, a gente enxerga a sociedade com inúmeros estereótipos, né? E quando a gente bota a matemática nessa ciência exata, não tem espaço para erro, que é fato, é certo ou errado, não tem subjetivo, e aí a gente traz o estereótipo da mulher socialmente vista como a desequilibrada, a doida. O que você trouxe, acho que é perfeito. Como conversa com essa ciência, por isso que dá essa impressão, que é um absurdo, uma falácia, como você bem pontuou. Essa pergunta normalmente tá diferente aqui do script que a gente segue das entrevistas do Passa Visão do curso, mas eu achei muito interessante, vi tua apresentação recente sobre o tema, então achei que foi muito pertinente a gente falar. Além disso, agora todo mundo fica se perguntando, né? Eu queria falar com você, cara, um pouco sobre mercado de trabalho. Todo mundo acha que, pô, tu faz matemática, vai ser professor, acabou, não tem outra coisa, vou trabalhar ali comigo, acabou.
E o que você pode fazer com matemática? Que leque vai te abrir fazendo o curso de matemática? Na licenciatura especificamente, você é formado de fato para ser professor, né? Mas agora, não me imagino trabalhando em sala de aula. Não quero assumir uma turma. Tá? É muito interessante, vejo vários colegas que estão tendo essa saída, que com as reformas curriculares, vocês devem estar acompanhando, porque agora quem está no ensino médio está passando por essas reformas, inclusive, né? Reformas de currículo. Essas reformas estão demandando produção de material didático novo. Uhum. Então, está tendo uma demanda muito grande das editoras de material didático de contratação de professor para escrever material, para revisar, para editar. Então, essa está sendo uma demanda nova no mercado de trabalho para quem fez licenciatura em matemática especificamente, que eu acho muito legal, muito interessante, e que eu, por exemplo, não tinha noção que existia até meus colegas começarem a ser contratados. Uhum. Fora isso, né, você pode sempre continuar na academia, fazendo pós-graduação, fazendo pesquisa, ou ainda você pode caminhar para dentro da matemática, você pode trabalhar em áreas que usam a matemática em si, né? Mas o curso ele é voltado justamente para te formar enquanto professor. Como professor. Então, exatamente. No entanto, que todas as experiências que a gente tem dentro do curso, como as monitorias, os programas que a gente recebe, tem muita bolsa rolando dentro da licenciatura, para a gente participar de um programa chamado PIBID, que você já começa a estar dentro da sala de aula, antes mesmo de estar fazendo estágio, a residência pedagógica que eu tive a oportunidade de fazer, que você também já está dentro de sala de aula, independente de você estar fazendo estágio ou não. E são todas sempre instituições de prestígio, como os colégios de aplicação, os colégios Pedro II. Então, essas experiências, elas são muito, muito boas nesse sentido. Mas a gente sim pode atuar como matemático em carreiras que têm a ver muitas vezes com economia, ciências atuárias e próprio cientista de dados, quando a pessoa tem alguma experiência já com programação também. Sim, sim, pode te capacitando nessas conexões, nesses leques. Bia, cara, foi ótimo, cara, assim, acho que agregou muito, acho que você passou a visão aí do curso, assim, é um episódio especial até para mim, porque fiz parte desse curso aí contigo também, e cara, nessa parte final, eu queria que você indicasse o próximo episódio. Qual é o curso que você está querendo ver aqui na próxima semana? A gente já tem alguns. Então, acho que agora a gente já vai começar nessa dinâmica do entrevistado indicar o próximo episódio. Qual curso que você quer que a gente passe a visão na semana que vem? Pô, Pedrinho, eu adorei passar a visão aqui com você hoje. É sempre um prazer estar com você, meu calouro. É muito orgulho. E eu falei tanto da computação aqui hoje, eu acho que você tinha que chamar alguém para passar uma visão positiva da computação no próximo episódio. Não, com Porque é um curso certeza. muito maneiro, muito legal. E eu acho que vale a pena você falar um pouco sobre, você ter alguém falando aqui um pouquinho sobre ele. Não, tá show, tá show. Então, não, com certeza. Então, ó, semana que vem o pessoal já separa aí. Vamos falar de computação, vamos entender um pouco mais. Quer um curso mais atual que esse? Pô, então. Mas é isso, gente. Obrigado, Bia. Obrigado mesmo. Valeu. Beijão. E, ó, para vocês aí, ó, o vídeo vai estar no nosso YouTube, vai estar lá no Instagram, curte, manda pro teu amigo que está no ano de vestibular. Isso aqui é informação, gente. A gente tem que divulgar, as pessoas têm que estar sabendo do que é esse gap para a graduação. Assim, é o que a graduação muda vidas, o ensino público muda vidas e a gente tem que divulgar isso cada vez mais. É isso, abraço e valeu.